Por que repetimos tantos padrões na nossa vida? Você já percebeu que às vezes parece que você está sempre vivendo o mesmo tipo de situação ou se metendo nos mesmos tipos de relacionamento, por mais que você não queira esse tipo de coisa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Estudos de Casos com Histórias Bíblicas. Hoje nós vamos falar sobre por que repetimos padrões na nossa vida. E para trazer esse tema, eu quero contar para você a história de uma família que por 3 gerações repetiu o mesmo padrão de comportamento. E com certeza o final de cada história familiar não foi tão bom quanto a gente esperava. Nós vamos falar hoje sobre a repetição de comportamento que Abraão começou desenvolvendo na sua própria linhagem, que era ter um filho predileto, a predileção por um filho. A história conta que Abraão e Sara não podiam ter filhos. Eles já eram avançados em idade, mas receberam uma promessa. O anjo do Senhor esteve à casa deles e deu-lhes a ele uma promessa de que eles seriam pais, teriam filhos. Isso, ele já estava, Abraão, com 95 anos de idade. Já era um idoso, não tinha condições de ter esse filho, humanamente falando. E Sara, sua esposa, também já tinha 90 anos de idade, não tinha como gerar um filho, humanamente falando. E eles recebem aquela promessa, o tempo passa e esse filho não vem. Então Sara decide dar um jeitinho naquilo que o Senhor falou que faria. E ela pega a sua serva e coloca para se deitar com Abraão. Sua serva Agar se deita com Abraão, ela engravida, tem um filho chamado Ismael. E aquela criança cresce dentro da casa, é criada por Abraão, só que logo em seguida, Sara engravida também. Deus cumpre na vida de Sara a promessa que tinha feito há quase um ano atrás. E ali começa a surgir muitos conflitos naquela relação familiar, né? Agar se sente no direito por ser a mãe do primogênito de Abraão, se sente no direito de coisas que ela não tinha direito e começa toda uma confusão no meio daquela família. Diante de todo aquele caos, Abraão toma uma decisão, que é falar para Sara: olha, faça aquilo que você acha que tem que ser feito. E Sara começa a pegar pesado com Agar. Pega tão pesado com Agar a ponto de Agar fugir da casa de Abraão, ir embora da casa de Abraão. E Abraão não fez absolutamente nada. Além de Agar ir embora, ela leva o seu filho primogênito. Abraão já tinha Isaac. E aqui começa um padrão que é muito comum e é muito sutil no meio das famílias, que é a predileção por um filho. Pela cultura daquela época, Ismael, sendo o filho primogênito, né, a primeira semente, tinha direito ali a muitas coisas. Ele era o mais importante, mesmo que não sendo filho da promessa, mas era um lugar que era dele. E Abraão simplesmente deixa Ismael ir embora, Agar ir embora e levar Ismael, e ele escolhe por Isaac. Bem, e a consequência que nós temos dessa ação de Abraão se estende até os dias de hoje. Essa guerra no Oriente Médio dos muçulmanos contra o povo de Israel, ela começou exatamente aqui nesse ponto da história. Os muçulmanos, eles são descendentes de Ismael. Os povos judeus, os israelitas, eles são descendentes de Isaac. Então, essa briga que a gente vê no Oriente Médio, dificilmente um político vai conseguir resolver, porque é uma briga de família. E olha só como é sério as consequências de quando um mau padrão é estabelecido dentro da família. Mas não parou por aí. Isaac cresce, constitui sua família e a sua esposa engravida de gêmeos logo na primeira gestação. A Bíblia conta que dentro do ventre essas crianças já disputavam entre si, Jacó e Esaú. Com o passar do tempo, a Bíblia vem relatar também de que Jacó ele era um filho mais achegado à sua mãe Raquel. Afinal de contas, Jacó era um menino do campo.
Ele era um agricultor, ele estava mais próximo da sua mãe. Enquanto Esaú era um guerreiro, era um caçador, estava sempre à busca de caça, fazendo trabalhos pesados, e isso agradava ao seu pai Isaque. Essas crianças, já dentro do ventre, cresceram em competição. E quando chega o momento de Isaac liberar a bênção da primogenitura, Raquel, junto com Jacó, monta um plano mirabolante para que Jacó fosse abençoado no lugar do seu irmão Esaú, que era o primogênito. Mais uma vez, nós vemos ali uma ruptura entre os laços de irmãos, causado por conta da predileção dos pais, pelos seus pais terem um filho escolhido, um filho predileto. E a história diz que Jacó consegue concluir o plano que ele fez com a sua mãe, ele recebe a bênção da primogenitura, ele assume o lugar do seu irmão, ele usurpa o lugar do seu irmão, mas ele tem que sair fugido daquela terra, porque Esaú jura matá-lo. E Jacó sai da sua terra, Jacó não vê o seu pai morrer, Jacó não vê a sua mãe morrer, ele é literalmente arrancado do lugar da onde ele está por conta da decisão que ele tomou. Mas ele vai para essa outra terra, ele constitui família, ele se casa, ele tem filhos. A história conta que ele tem 12 filhos. Mas dentro desses 12 filhos, Jacó resolve escolher um filho predileto, José. José era tratado de maneira diferenciada dos seus irmãos. José tinha sobre ele as benevolências do seu pai. José era protegido pelo seu pai, e isso gerava no coração dos outros irmãos uma forte indignação. Jacó talvez não se desse conta do dano que ele estava causando no meio dos seus filhos, porque uma outra ruptura estava sendo gerada entre os irmãos. E dessa vez foi tão sério, que os irmãos de José se unem para matá-lo. No meio do caminho, eles desistem da ideia porque sabem que as consequências seriam severas demais. Então, eles decidem vender José para os mercadores que passavam por ali. José é vendido. José, mais uma vez, um outro padrão repetindo, é arrancado do meio da sua família, é privado da convivência da sua família e é levado para um lugar, lá para o Egito. E lá no Egito, José sofre tudo que poderia de acontecer de ruim com ele acontece. Ele sofre demais. Ele é caluniado, ele é preso, ele trabalha como escravo. José sofre muito. Mas foi diante de todo esse sofrimento, de tudo isso que José passou, que ele adquiriu sabedoria para quebrar os padrões que vinham de geração em geração, desde o seu avô, do seu bisavô Abraão. E a história conta que José passa por toda essa situação difícil. Ele vai como escravo, depois ele é caluniado, ele é acusado, ele fica preso, ele vira um prisioneiro. Deus dá uma sabedoria, uma estratégia gigantesca para José. Ele revela, ele traz a interpretação do sonho do faraó. Recebendo essa interpretação, o faraó percebe que sobre José existe a excelência de Deus e ele dá para José o posto mais elevado depois do dele dentro daquela terra. E José é estabelecido como governador daquela terra. Naquela época, José recebeu de Deus a instrução para se preparar para um tempo de crise que viria, um tempo de fome que devastaria toda aquela região durante alguns anos. E assim José fez. José acumulou riquezas, José guardou alimentos, fez um grande estoque e quando o tempo da crise chegou, o Egito era o único lugar que tinha alimentos para abastecer não só a sua própria terra, mas toda a região, inclusive a região onde os seus irmãos viviam com os seus pais. E passado todo esse tempo, um dia José está ali no mercado, acompanhando a venda dos grãos, ele vê os seus irmãos na fila para comprar alimento. E aqui eu quero trazer para você um ponto muito importante, extremamente importante, que é sobre o nosso funcionamento. De repente você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece? Por que a gente repete esses padrões? Né? Por que essas coisas vêm?
Dentro da psicanálise, uma explicação que nós trazemos é aquilo que nós chamamos de repetição inconsciente. E essa repetição inconsciente, ela acontece para nos mostrar que existem padrões dentro de nós ainda que está buscando por uma solução. Resumindo e simplificando, existem coisas, existem ciclos que não foram fechados e precisam ser fechados de maneira adequada. É por isso que os ciclos se repetem. É por isso que, mesmo você mudando de país, mudando de cidade, indo para um lugar onde ninguém te conhece, você deve se deparar com situações a qual você tenta fugir o tempo inteiro. E essas situações, elas vêm não porque você precisa sofrer, mas é porque você precisa encerrar esse ciclo de uma vez por todas. Eu lembro-me de uma vez eu atendi uma moça e ela dizia assim: "Olha, o meu problema é o seguinte, eu tenho um marido maravilhoso. A minha casa, a minha família é maravilhosa, é uma bênção. Meu marido é paciente, meu marido é manso, ele é calmo, ele me escuta. Mas tem hora que eu fico tão irritada, que eu fico procurando motivos e razões para brigar com meu marido. Não tem nada, ele não fez nada, mas eu consigo encontrar alguma coisa para brigar com ele. E aí, nós começamos a investigar a história dela para descobrir da onde que vem essa inquietação dentro dela, por que que ela precisa estar num lugar de conflito e de caos. Afinal de contas, ela está criando aquele conflito, ela está criando aquele caos, é sinal de que existe uma necessidade para aquilo. E aí ela começou a me trazer a história do pai. E a história dela era assim: toda vez que ela, quando criança, né? Quando o pai a casa estava tudo em paz, todo mundo em paz, a mãe estava calma, todo mundo tranquilo, ela e as irmãs, os irmãos brincando, sem nenhum estresse. Mas toda vez que o pai chegava, o pai começava a descontar na família toda a irritação que ele passou durante o dia. Ele brigava com a mãe, ele brigava com os filhos, e quando não tinha motivo aparente, esse pai criava um motivo aparente, e ela dizia que se sentia muito irritada, ela sentia muita raiva daquele comportamento do pai dela, porque ela achava que aquilo era muito injusto. Era injusto demais o pai dela tratar a mãe dela do jeito que tratava. A mãe dela era uma mulher boa. A mãe dela cuidava da casa, cuidava dos filhos, não tinha o porquê o pai dela se comportar daquela maneira. E ela conta que cresceu com esse sentimento de injustiça, achando que era injusto demais o que o pai dela fazia, que aquilo estava muito errado. O tempo passa, aquela criança cresce, mas dentro dela ficou guardado, ficou registrado um ponto que precisava ser resolvido. E qual que era esse ponto? Alguém precisa fazer justiça pela minha mãe, pela situação que o meu pai causou, porque está errado, meu pai tem que pagar por isso. E aí você pode pensar assim: nossa, Carol, como que uma criança ia pensar assim? Racionalmente não, mas inconscientemente o sentimento que se gera dentro do coração tende a ser esse. Criança não tem ferramentas eh, cognitivas e emocionais suficientes para entender e discernir as situações que acontecem. Então, o que vai prevalecer e vai perpetuar por toda a vida é o significado que ela está dando para aquela situação. De repente, talvez o pai e a mãe estavam com crise no casamento, mas não deixava transparecer para os filhos. Ela, por não saber que existia uma crise ali, só via o pai sendo injusto com a mãe, não sabia que já tinha que aquele descontrole do pai tinha uma causa de fato que envolvia aquela mãe. Mas como criança, ela deu o significado que ela podia e ela cresceu com esse significado. Então, ela não encontra, graças a Deus, ela não encontrou um marido descontrolado igual o pai dela. Mas tem uma situação que ficou pendente. E dentro dessa situação que ficou pendente, alguém precisa fazer com que o padrão se repita. E quem é que faz isso inconscientemente? A própria cliente. A própria moça começa a repetir o comportamento do pai dela. Agora, o marido assume o lugar da mãe e ela assume o lugar do pai. Ela começa a buscar situações de conflito,
buscar situações para tirar o equilíbrio e a paz de dentro da casa, não porque ela é má, não porque ela ama o marido, é porque dentro dela existem gatilhos que estão acionados dizendo: tem uma causa aqui que não foi resolvida, existe um ciclo que não foi quebrado. E para que você entenda como que isso acontece lá dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso funcionamento, eu quero te dar um exemplo. Imagina que lá o nosso inconsciente é como se fosse um armário grande, cheio de gavetas. Cada coisa que a gente vive na nossa vida, desde a nossa infância, na verdade, assim, ó, desde a barriga da nossa mãe, tudo que a gente recebe fica registrado, seja por memórias, por sensações, por sentimentos, pelos nossos, qualquer um dos nossos cinco sentidos, absolutamente tudo fica registrado. Lá da barriga da nossa mãe, já na nossa concepção fica registrado, e isso é guardado nesse armário grandão que a gente chama de inconsciente. Para que a gente entenda o funcionamento desse inconsciente, é muito importante que você saiba que o nosso cérebro não sabe fazer distinção do que é real para o que é imaginário, o que é presente, passado e futuro. Nosso cérebro é atemporal. É como se dentro da nossa cabeça tudo acontecesse, estivesse acontecendo exatamente agora. Não tem essa de passado, de presente e de futuro. Está acontecendo agora, é atemporal. Para que a gente consiga se situar, tenha equilíbrio, a gente usa coisas simbólicas, por exemplo, o relógio, um calendário, tem o sol para dizer que é dia, tem a lua para dizer que é noite, a combinação desses dois a gente sabe que passa-se 24 horas, né? Fecha o ciclo aí do sol, da lua, a gente sabe. Então tem toda essa simbologia para que a gente consiga se situar no momento presente. Quando você tem uma questão que não é resolvida, que está pendente, é como se o seu cérebro entendesse, todo o seu sistema entendesse que você ainda está vivendo naquela situação, que aquela situação não acabou, que aquilo está em aberto ainda. E você precisa trazer, de uma certa forma, algo simbólico para fechar essa situação, para que o cérebro entenda que aquilo acabou. Então é como se, no caso dessa minha cliente, ela carregou esse sentimento de injustiça, de que, olha, é injusto demais, alguém precisa vir aqui fazer justiça por nós, com o meu pai, ou dizer para ele o que ele está errado, alguém precisa vir resolver isso. É como se essa gaveta relacionada a essa memória, a essa situação, ficou aberta. E toda vez que a gaveta está aberta, fica disparando um alarme, igual porta de carro, fica disparando o alarme dizendo que a porta está aberta. Uma situação aqui não foi fechada, um ciclo não foi fechado. O tempo vai passar, você vai esquecer das imagens, você esquece, literalmente esquece, porque a gente processa muitas imagens, muitas memórias o tempo inteiro, são muitos registros. Mas os gatilhos, eles permanecem ativos. E esses gatilhos, eles vêm de todas as formas. Sensações, pensamentos, impressões, os déjà vus da vida, sabe quando você fica assim, nossa, eu acho que eu já vivi isso antes, essa coisa que não é incomum para mim, parece que eu já estive nesse lugar, ou eu já vi essa pessoa, ou eu já ouvi essa música, eu já senti esse cheiro. Tá aí uma das explicações do porquê isso acontece. Então, quando você não fecha o ciclo, quando dentro da sua história existem muitas pontas soltas, muitas coisas que não foram resolvidas, você provavelmente vai ficar encontrando situações de repetição de padrão. Situações que vão vir para você o tempo inteiro para que você finalize, feche esse ciclo, conclua isso, encerre isso e você pode seguir adiante. Quando as situações e é assim, é muito louco, porque você fala assim: "Olha, eu acabei de sair de um relacionamento abusivo, eu tenho o dedo podre, tenho o dedo podre. Ah, só me meto com homem errado, com mulher errada, em relacionamentos abusivos. Tenho o dedo podre para escolher". Às vezes não é o dedo que é podre, é um ciclo que ficou aberto e você precisa encerrar.
É olhar para o primeiro relacionamento ruim que você entrou e ver o que, que ficou. Qual é o buraco que tem ali? O que eu preciso fazer para fechar esse ciclo aqui e não entrar em outros? As repetições de padrões. Às vezes elas vêm justamente por conta de ciclos que não foram fechados e estão sendo colocados na sua cara o tempo inteiro para mostrar para você: precisamos encerrar isso daqui de uma vez por todas. E isso é extremamente possível, é extremamente eficaz. Voltando para a história dos nossos queridos lá da Bíblia. Então, José seguiu sua vida, aprendeu, desenvolveu-se. E uma coisa que eu acho muito interessante, que foi, talvez tenha sido assim, o segredo da história de José, foi ter saído do meio da sua família, foi ter mudado de ambiente. Por quê? Porque José, ele não repetiu esse padrão de ter filho predileto. José teve filhos. José teve Ebraim e Manassés. E a Bíblia não fala que ele teve predileção por algum dos filhos, não. Em José isso foi acabado, em José esse ciclo foi encerrado. Mas uma coisa muito importante que aconteceu foi, ele foi tirado do meio da sua família. Ele saiu daquele ambiente ainda muito jovem. Por mais que o tempo que ele conviveu com o pai foi o tempo em que deu para ele aprender como esse padrão funciona e ele repetiu o padrão, ter saído do meio dessa família, ter saído desse ambiente, fez total diferença na vida de José. E isso é uma coisa que você precisa pensar. Qual é o ambiente que você está inserido? Que tipo de comportamento você tenta, de forma alucinada, eliminar da sua vida e você não consegue? Talvez está na hora de você olhar para ver o, aquilo que tem reforçado esse seu comportamento dentro do ambiente que você está inserido. O ambiente tem uma extrema influência sobre nós, tanto negativa como positivamente. Então, é necessário que, talvez, para quebrar padrões, você precisa mudar de ambiente. Talvez você quer prosperar, você quer crescer, você quer, sabe, evoluir como pessoa, você está em busca de desenvolvimento pessoal, mas você continua inserido nas mesmas rodas de conversa. Você continua inserido, indo, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, com aquela mentalidade antiga que não faz sentido para a sua realidade hoje. Aí é um ponto de atenção. Pense nisso também quando você estiver olhando os padrões que se repetem na sua vida. E então, voltando lá para a história, José um dia está lá no mercado vendendo os alimentos junto com os outros funcionários do palácio. E quando ele olha para a fila, ele se depara com os seus irmãos. E seus irmãos naquela fila, acionam todos os gatilhos que estavam adormecidos dentro de José. José já estava vivendo o auge da sua vida profissional. José já estava vivendo o auge da sua vida pessoal. Ele já tinha família, ele já tinha filhos, ele era bem-sucedido. Mas quando ele olha para aqueles irmãos, os gatilhos se acionam. E a Bíblia fala que toda aquela história de dor de José vem à tona de novo. José corre para dentro do palácio e chora compulsivamente, a ponto de todo o palácio ouvir o choro de José. E aí José percebe que existe uma parte da história que o ciclo ainda não foi fechado. E aquela era a oportunidade que ele tinha de pôr um ponto final naquilo ou de estender isso por mais gerações. E José, com tanta sabedoria que Deus deu a ele, cria toda uma estratégia para ter notícia do seu pai, notícia do seu outro irmão que ele não via naquela fila. Ele consegue trazer os irmãos para dentro do palácio, ele cria todo um trama ali, né? Ele cria uma trama de verdade para poder ter os seus irmãos não o reconhecem. Olha só, como a mudança o que a mudança de ambiente fez. Ele fica irreconhecível, seus irmãos passam 3, 4 dias com ele e não conseguem reconhecer José. E José, com toda aquela sabedoria, com tudo aquilo que ele viveu, ele toma a decisão de encerrar o ciclo. E a forma que ele tem de encerrar o ciclo, eu falo que é a forma mais eficaz de todas, é o perdão. José olha para aqueles irmãos, José decide perdoar os irmãos,
libera os irmãos de toda dívida, de toda cobrança, de toda culpa e segue em frente. Termina a sua jornada. Os seus filhos são abençoados, os seus filhos são bem-sucedidos. E em José acaba essa repetição do padrão de ter um filho predileto, e ficar criando essas rupturas entre os irmãos, essa separação, essa divisão entre os irmãos dentro do seio da família. E aí, quando você olha para isso, você fala assim: mas como que eu posso fazer? São dois passos muito simples. Primeiro, você precisa identificar qual é o padrão que está se repetindo. Qual é a situação que está sempre acontecendo e que parece que você nunca consegue resolver aquilo. E quando resolve, logo aparece uma similar. Ou tipo, não, se não for situações externas, de repente internas. Que tipo de conflito interno você fica o tempo inteiro? E, nossa, você tá bem e daqui a pouco aquele conflito volta de novo. Aí você fica bem e o conflito volta de novo. É um padrão que se repete. Identifique qual é o padrão. Segundo lugar, depois de identificar qual é o padrão, identifique aonde foi que você sentiu isso a primeira vez ou quando isso aconteceu com você pela primeira vez. Faça um esforço e busque essa lembrança. Aonde foi que isso começou a primeira vez? Quando eu senti isso a primeira vez? Lembrou quando foi que isso aconteceu? Tente lembrar como foi que essa história fechou. Provavelmente você vai descobrir que essa primeira história não teve um fechamento completo. Alguma coisa ficou pendente ali. Olha que loucura. Para esse segundo passo, de fato, se você tiver acompanhamento de um profissional que consiga te direcionar, te encaminhar, vai ser mais rápido e mais fácil de você conseguir identificar e fechar esses ciclos. Mas é possível fazer sozinho também. Nada que o Espírito Santo não possa te ajudar. Ore, peça para que o Senhor traga a sua lembrança, traga a sua memória essas situações que estão pendentes ainda dentro de você, que precisam de um fechamento. E quando você conseguir fazer esses 2 passos, já no primeiro você vai descobrir que a consciência, ter a consciência de um padrão que se repete, já começa a fazer com que você entre em um processo de libertação e de cura interior. Porque isso começa a perder o controle e as forças sobre você. E aquilo que te dirigia de uma forma inconsciente é trago à luz, e pela luz, pela a descoberta daquilo, você começa a ter controle sobre essa situação e começa a entender o que de fato faz sentido para o agora, o que é agora do presente e o que é do passado. É extremamente importante, porque quando algo se torna consciente, isso começa a perder o poder de te controlar. E aí você começa a experimentar a verdadeira liberdade de escolha. Você começa a experimentar o poder do livre arbítrio, de fato você fazer aquilo que você quer fazer e de não fazer o que você não quer fazer. Então, hoje, olhe para dentro da sua história, veja quais são os padrões que se repetem, ou até mesmo dentro da sua família. Uma outra dica é essa: olha para a sua família e vê na linhagem da sua família que padrão é esse que está se repetindo. Eu, eu, eu lembro que quando eu estava, hoje eu tenho, vou fazer 18 anos de casado, já tenho 18 anos de casado, estou para fazer 19 anos de casado. Mas quando nós estávamos no 12º ano de casada, a gente entrou numa crise assim, ó, absurda. Absurda, 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 absurda. Tão absurda que eu não consegui encontrar outra palavra para dizer de quão absurda era. E a única solução que nós tínhamos para aquele tempo era divórcio. Não tem o que fazer, vamos divorciar. E quando entrou essa ideia do divórcio, uma ficha me caiu, porque eu falei assim: poxa, minha avó divorciou, minha mãe divorciou, eu já estou à beira do divórcio e, pasmem, na mesma faixa de idade. Então, quando a minha mãe estava lá com seus 30 e tantos anos, minha mãe divorciou. Meu pai, a minha avó também na beira dos 30 anos divorciou. E eu entrando ali na casa dos 30 anos, à beira de um divórcio. Eu percebi que existia um padrão. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje do que estava acontecendo nessa repetição de padrão.
mas eu entendia que existia um ciclo que estava acontecendo. Na época eu falava que era uma maldição hereditária. De fato era uma maldição hereditária, porque estava vindo de geração em geração. Mas não era uma maldição por questões espirituais, era comportamentais, emocionais. E eu lembro que quando eu entendi isso, eu falei assim: eu preciso encerrar essa maldição. E aí, mesmo sem saber, eu tomei essa decisão de que eu precisava acabar com aquilo de alguma forma. Jejuei, orei, fiz um monte de coisa, e ali Deus foi me direcionando dentro das condições que tinha para que eu entendesse. Aí eu fui estudar, aí eu formei na psicanálise, aí eu entendi, aí fiz o que precisava ser feito, quebrei o ciclo e hoje nós já estamos aí indo para 19 anos de casamento, com uma vida totalmente restaurada, um relacionamento que eu nunca imaginei viver. Então, esse é o poder de quando você toma uma decisão. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma, pelo menos te dando um direcionamento do que você precisa fazer, por onde você pode começar. Compartilha com alguém que você lembrou aí também. E antes de sair daqui, ó, já se inscreve no canal, coloque o teu like aí, vamos fazer isso alcançar milhares de pessoas, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que estão aí prontas, esperando receber essa bênção. E você pode ser um canal. Compartilhe esse vídeo com ela. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.